Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica. E hoje nós iremos estudar um pouquinho a respeito do artigo de fé que diz que nós cremos na comunhão dos santos. Mas o que significa dizer que nós acreditamos na comunhão dos santos? Muitas pessoas professam isso todo domingo na missa, mas não sabem exatamente dizer o que significa esta afirmação. Então hoje, na nossa aula, nós iremos explicar com mais calma o que significa professar que nós cremos na comunhão dos santos. Mas antes nós vamos iniciar rezando como sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós queremos, em primeiro lugar, agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo por mais esta aula, por mais este encontro que nós aqui podemos realizar. E nós queremos realmente pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que Ele conduza a nossa reflexão, que Ele derrame sobre nós a força do Espírito Santo para nos conduzir, para que nós compreendamos qual é a vontade de Deus, que nós compreendamos aquilo que a Igreja nos ensina nesses 2000 anos de história. Então vamos pedir juntos a força do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje os parágrafos que nós iremos utilizar no nosso estudo são do parágrafo 946 ao parágrafo 962. 946 a 962. Então, prepare o seu catecismo aí, se você o tem com você, pegue na estante, pegue aí na sua gaveta e prepare porque nós iremos usar o catecismo hoje para ler alguns parágrafos importantes aqui que falam a respeito deste artigo de fé, que é crer na comunhão dos santos. Afinal, o que significa então acreditar na comunhão dos santos? Algumas pessoas podem imaginar que a comunhão dos santos é como se os santos fossem na hora da comunhão lá na missa e entrassem na fila e recebessem então a Eucaristia, né? A comunhão dos santos, né? Mas na verdade vai muito além disso. Em primeiro lugar, a palavra comunhão, ela tem esse sentido de união. É comum união que nós falamos, né? Então é a união entre duas partes. É uma união profundíssima entre duas partes. Quando duas pessoas estão em comunhão, nós dizemos que elas estão profundamente unidas, né? Então, a própria palavra comunhão já traz para nós esse significado de união. E é exatamente sobre isso que nós iremos falar. Mas, para nós começarmos o nosso estudo, eu gostaria que você pegasse o seu catecismo no parágrafo 947. Hoje nós vamos ler alguns parágrafos, então se prepare aí. 947. Diz assim o catecismo: uma vez que todos os crentes formam um só corpo, o bem de uns é comunicado aos outros. Assim, é preciso crer que existe uma comunhão dos bens da Igreja. Mas o membro mais importante é Cristo por ser a cabeça. Assim, o bem de Cristo é comunicado a todos os membros e essa comunicação se faz por meio dos sacramentos da Igreja. Como esta Igreja é governada por um só e mesmo Espírito, todos os bens que ela recebeu se tornam necessariamente um fundo comum. Então, olha só, o Catecismo está dizendo o seguinte, que nós somos membros do corpo de Cristo. Você se lembra daquela passagem que São Paulo diz que nós somos os membros do corpo de Cristo, ou seja, nós estamos interligados. Essa é a primeira observação importante. Nós estamos todos conectados. Eu estou conectado a você, nós estamos conectados a todos os outros católicos no mundo inteiro. Nós formamos o corpo de Cristo, do qual o próprio Cristo é a cabeça. Mas nós estamos interligados. Então a igreja está dizendo que nós comunicamos uns aos outros os bens que nós recebemos. Então, toda obra boa que eu faço, toda caridade que eu faço,
você também é beneficiado. E toda caridade, toda boa obra que você realiza, eu sou beneficiado. A igreja é beneficiada, o mundo é beneficiado. Nós estamos conectados pela força do nosso batismo. Então aqui já começa um esclarecimento a respeito desta comunhão. Nós estamos todos unidos. Lembra que eu falei que comunhão é comum união? Nós estamos unidos. E tudo aquilo que a igreja recebeu, os méritos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, do seu sangue derramado na cruz, os méritos dos santos, as boas obras que eles fizeram, todo o bem que foi gerado a partir destas boas obras que os santos realizaram, que a igreja realiza no mundo, digamos que a igreja ela mantém um fundo comum desses bens que são realizados pelos santos, dos méritos dos santos, dos méritos de Nossa Senhora, dos méritos de Cristo. E todos nós nos beneficiamos desses bens. A nós é comunicado. E é comunicado de que maneira? É comunicado por meio dos sacramentos da igreja. A igreja, ela transfere para nós os méritos de Cristo, os méritos dos santos, por meio dos sacramentos da igreja. E logo em seguida o catecismo continua dizendo o seguinte, que nós, portanto, participamos de uma comunhão dos bens espirituais. E aqui ele enumera alguns desses bens. Por exemplo, nós vivemos a comunhão na fé. Tá? Então todos os católicos vivem uma comunhão na fé. E que fé é essa? É a fé que nós recebemos, primeiro, de Cristo e da Igreja. A fé que foi transmitida ao longo dos séculos, a partir dos apóstolos, que foi transmitida a outros homens, a outros discípulos e que chegou até nós. Nós recebemos a fé dos apóstolos. Nós temos a mesma fé que eles. Portanto, nós vivemos uma comunhão de fé. O creio que nós professamos é o mesmo no mundo inteiro. Então nós temos uma fé em comum. Então essa é a primeira comunhão que nós temos. Outra comunhão que nós vivemos é a comunhão dos sacramentos. Nós, por meio dos sacramentos, sobretudo o sacramento da Eucaristia, nós estamos todos unidos. Até a própria Eucaristia é chamada de comunhão. Na verdade, você vai receber a comunhão. Então, em primeiro lugar, é uma comunhão com Cristo, na Eucaristia, porque é Ele mesmo que nós recebemos, mas também é uma comunhão entre nós. Nós estamos unidos porque se nós recebemos o corpo de Cristo e nós somos também parte deste corpo, cada um de nós é um membro deste corpo de Cristo, então nós estamos também entrando em comunhão com os irmãos. Por isso que se a gente tem alguma coisa contra alguém, se há alguma coisa que está dividindo, que está rompendo esta comunhão, nós temos que resolver isso antes de nós recebermos a Eucaristia. Nós temos que resolver, nós temos que nos perdoar antes, nós temos que nos reconciliar antes. Senão, a nossa comunhão é de mentira. A Eucaristia, óbvio, continua sendo o corpo de Cristo, mas é uma comunhão que não é 100%, porque nós estamos divididos entre nós. E a palavra de Deus sempre nos falou a respeito das divisões. O próprio Jesus falou, se você for até o altar e você se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, antes de você oferecer a tua oferta, vai até o teu irmão e se reconcilia com ele e só depois volta para fazer a tua oferta. Jesus ainda fala que se você se colocar para rezar e se lembrar que alguém tem algo contra você ou que você tem algo contra alguém, resolva primeiro essa situação e depois volte para rezar. Ou seja, o perdão, para que haja a comunhão entre nós, é o fundamento até mesmo da nossa oração, da nossa Eucaristia. Jesus não nos deixa nem mesmo comungar ou nem mesmo levar uma oferta ou até mesmo rezar se nós não estivermos reconciliados entre nós. Para Jesus, a comunhão é o que mais importa. Nós estarmos unidos, perdoados, porque qual que é o maior mandamento? São dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, portanto comunhão com Deus, e amar o próximo como a mim mesmo. É o segundo mandamento, são os dois maiores mandamentos. Então, eu preciso primeiro viver esses dois mandamentos. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu odeio meu irmão. Eu não posso ir lá comungar, mas que se eu estou com ódio no meu coração, se eu estou fechado ao perdão, né? Então é primeiro necessário resolver essas situações interiores, para depois nós podermos comungar. Tá? Então vamos lá, continuando. Também nós vivemos a comunhão dos carismas.
Então, o que são os carismas? São Paulo fala sobre os carismas lá na carta aos Coríntios. Os carismas são os dons que Deus nos dá a cada um. O Espírito Santo mesmo distribui os dons como Ele quer, a quem Ele quer, para que sejam colocados a serviço da comunidade. Então, o carisma, ele é diferente do dom de santificação. O dom de santificação, aqueles 7 que nós recebemos no crisma, os dons de santificação, eles são para a minha santificação pessoal, para mim. Agora, os carismas, eles são, digamos, dons que Deus nos dá para nós colocarmos a serviço do bem comum, a serviço da nossa comunidade, para que as pessoas recebam a graça de Deus por meio de nós. Então, por exemplo, Deus me dá o carisma dos milagres. Então, o milagre não é, o dom do milagre, o carisma dos milagres não é dado a mim para eu fazer um milagre na minha própria vida, mas ele é dado a mim para que eu coloque a serviço da comunidade. A outros Deus dá, sei lá, o ministério de música, por exemplo, para que sirva a comunidade, que sirva na liturgia, no grupo de oração, nos retiros. Então, este dom não é para mim. O carisma ele é dado para que eu coloque em benefício da comunidade. Então, nós vivemos uma comunhão de carismas porque Deus deu a você um carisma e deu a mim outro. Ele não dá todos os carismas para uma pessoa só. Então, ele te deu um diferente do que deu para mim. E aí eu uso o carisma para te beneficiar e você utiliza o teu carisma para o meu benefício. E aí nós vamos partilhando entre nós os nossos carismas e vivendo uma comunhão de carismas também. Diz também lá, recordando o livro dos Atos dos Apóstolos, que a primeira comunidade colocava tudo em comum. Lembra? Tem até uma música antiga, né, que diz que os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Então, nós temos que colocar em favor dos nossos irmãos também tudo aquilo que nós temos. Por exemplo, não significa, obviamente, que você vai dar todos os seus bens para todo mundo e vai ficar sem nada. Não é isso, né? Mas nós vivemos a caridade. Então, o irmão está precisando de alguma coisa, eu também vou viver esta comunhão da caridade. Eu vou oferecer ao meu irmão a ajuda de que ele precisa, se eu posso ajudar. Eu vou ajudar a comunidade. Então, nós vivemos também esta comunhão dos bens materiais, quando nós colaboramos com a comunidade, com uma obra, com um instituto, com uma comunidade, quando nós oferecemos também a nossa oferta material, nós vivemos esta comunhão também. E é importante. Claro, em primeiro lugar, a comunhão na caridade, no amor. São Paulo nos recorda que quando um membro deste corpo de Cristo está sofrendo, os outros membros sofrem junto com ele. Então, se tem alguém passando necessidade, nós sofremos com esse irmão. Se tem alguém, por exemplo, um irmão da comunidade que perdeu um parente, nós sofremos junto com esse irmão, nós padecemos juntos com ele. Certo? Porque nós estamos unidos. Então, não pode ser uma comunhão de mentira, uma comunhão só na teoria, tem que ser uma comunhão prática. Eu tenho que ir ao encontro do meu irmão. Jesus nos ensinou que não há alegria maior do que nós darmos a vida pelos outros. Ou seja, não há alegria maior do que nós servirmos aos nossos irmãos. Aquele que se coloca a serviço, como fez Nossa Senhora, quando Nossa Senhora soube que Isabel estava grávida, já de bastante idade, Maria imediatamente correu ao encontro dela para ajudá-la, para servi-la, porque os santos e a Igreja nos ensina, nesses 2000 anos, de que o que preenche o coração do ser humano é o serviço ao próximo, é nós fazermos o bem. E quando nós fazemos o bem, quando nós dedicamos ao próximo, principalmente aquele que sofre mais, nós esquecemos os nossos próprios problemas. Então, eis aí uma boa receita para aqueles que ficam tão amargurados com as suas próprias preocupações. Uma das dicas é dar a sua vida, vai servir, vai colocar o que você sabe fazer a serviço da tua comunidade, a serviço de alguém que está precisando, vai dar um alimento para alguém que está precisando. Você vai ver que o teu coração vai ficar mais alegre do que aquele que recebeu, porque há mais alegria em dar do que em receber. E esse São Francisco de Assis fala, né? É dando que se recebe. Então que nós possamos fazer esse exercício da caridade também. E aqui o Catecismo também diz o seguinte, que tudo o que nós fazemos irradia para os outros membros, sejam coisas boas ou coisas ruins. Então, se eu vivo a santidade no meu dia a dia, a minha vida de santidade vai te beneficiar. Olha que coisa interessante.
Olha só o que é a comunhão dos santos. Se eu vivo uma vida santa, você está sendo atingido. Se eu rezo um terço, você está sendo atingido. Se o padre reza uma missa por nós, nós somos beneficiados. O corpo inteiro de Cristo é beneficiado. Por outro lado, se eu cometo um pecado, você também é afetado. Nós vamos enfraquecendo este corpo com o nosso pecado. Portanto, nós temos que entender que a comunhão dos santos tem a ver com esta comunicação dos bens espirituais e também dos bens materiais. Mas veja bem, nós temos que tomar cuidado porque se nós fizermos o mal, este mal também poderá afetar a igreja. Tá certo? Veja só quantas coisas ruins, quantos pecados que nós cometemos e que, digamos, os cristãos do mundo inteiro cometem. Quantas falhas, quantos pecados, tudo isso vai enfraquecendo. Mas, por outro lado, aqueles que vão vivendo a santidade vão nos ajudando também. Depois o catecismo vai falar sobre a comunhão que existe entre os 3 níveis de igreja. Nós já falamos que nós temos 3 níveis de igreja. A igreja militante, que somos nós que estamos neste mundo neste momento. A igreja padecente, ou seja, aqueles que estão no purgatório, esperando para ir para o céu, para se purificar. E a igreja triunfante, aquela que já está com Deus, aquela que já está na glória. Os nossos irmãos que morreram e que já estão no céu fazendo lá o bem a nós. Existe aí, segundo o catecismo, uma comunhão entre nós. A igreja está unida espiritualmente. Igreja militante, igreja padecente, igreja triunfante. E nós comunicamos uns aos outros os bens. Então, por exemplo, nós, igreja militante, nós, com a nossa oração pelas almas do purgatório, nós ajudamos essas almas a se purificar mais rapidamente e ir para o céu. Nós oferecemos missas, jejuns, orações para que essas almas possam ir para o céu. Então nós estamos em comunhão com esses irmãos que já faleceram e que estão no purgatório antes de nós. Por outro lado, a igreja que está no céu, a igreja triunfante, reza por nós do céu. Reza por nós, igreja militante, para que nós tenhamos força. Aí entra a tal da intercessão dos santos. Eles rezam por nós, para que nós possamos enfrentar as batalhas do dia a dia. Nós estamos aqui lutando neste mundo para que nós cheguemos ao céu também. Então eles intercedem por nós. Então existe uma comunhão entre toda a igreja militante, padecente, triunfante. Então nós fazemos parte desta dinâmica. Por isso nós temos que rezar pelos irmãos que já faleceram. Então eu gostaria de ler o parágrafo 955 com você, só para a gente exemplificar o que realmente está no catecismo. Olha só. Diz assim: a união dos que estão na terra com os irmãos que descansam na paz de Cristo de maneira alguma se interrompe. Pelo contrário, segundo a fé perene da Igreja, vê-se fortalecida pela comunicação dos bens espirituais. Percebe? Então, o catecismo está dizendo, nós estamos desconectados, nós estamos unidos e nós comunicamos os bens uns aos outros. Nós, a Igreja padecente, a Igreja triunfante, a nós que somos a Igreja militante. Tá certo? Bom, também gostaria de ler a respeito da intercessão dos santos, no 956. Olha o que diz, eu acho maravilhoso esse parágrafo que diz assim, ó. A intercessão dos santos. Pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a Igreja. Eles não deixam de interceder por nós ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. E agora tem aqui duas citações. A primeira citação é de São Domingos, quando ele estava morrendo. São Domingos estava morrendo, ele disse o seguinte aos irmãos dele, olha só. Não choreis, ser-vos-ei mais útil após a minha morte e ajudar-vos-ei mais eficazmente do que durante a minha vida. São Domingos está dizendo que no céu ele estará fazendo mais bem do que quando ele esteve na terra. Então ele falou, não chorem por mim, porque agora eu vou para o céu e de lá eu vou poder ajudar muito mais vocês. De lá eu vou poder interceder por vocês. De lá eu estarei lado a lado com Cristo. E aí ele vai dar muito mais benefícios a vocês do que durante o tempo que eu estive na terra.
E também, logo em seguida, existe aqui uma frase de Santa Teresinha que é muito conhecida, Santa Teresinha do Menino Jesus, que diz: passarei o meu céu fazendo o bem na terra. Passarei o céu fazendo o bem na terra. Então ela aqui afirmando a intercessão dos santos. Ela disse: eu vou para o céu, não fiquem desesperados. E de lá eu vou fazer o bem. Ou em outro lugar que ela diz: eu farei chover uma chuva de rosas lá do céu. Então é a fé da igreja, que é aqui mencionada pelos próprios santos. Eu estarei no céu fazendo bem aqui na terra. Por isso que nós podemos pedir a intercessão dos santos. Nós podemos e nós devemos pedir, porque eles já estão na glória. E eles podem nos ajudar mais do que qualquer pessoa. Eles estão lá. Eles estão lado a lado com Cristo, portanto eles podem pedir por nós. Eles já receberam a vitória, eles já venceram o pecado. Então eles podem nos ajudar mais do que qualquer outra pessoa. Por isso o Catecismo traz no parágrafo 957 o seguinte, sobre a comunhão dos santos. Veneramos a memória dos habitantes do céu não somente a título de exemplo, fazemo-lo ainda mais para corroborar a união de toda a Igreja no Espírito pelo exercício da caridade fraterna. Pois, assim como a comunhão entre os cristãos da terra nos aproxima de Cristo, da mesma forma o consórcio com os santos nos une a Cristo, do qual, como de sua fonte e cabeça, promana toda a graça e a vida do próprio povo de Deus. E agora vem uma citação aqui que é de São Policarpo, que diz assim: nós adoramos Cristo qual Filho de Deus. Quanto aos mártires, os amamos quais discípulos e imitadores do Senhor, e, o que é justo, por causa de sua incomparável devoção para o seu Rei e Mestre, possamos também nós ser companheiros e condiscípulos seus. Então, aqui São Policarpo está dizendo da importância, né, de nós estarmos em comunhão com os santos, porque eles já deram a sua vida por Jesus, e esse é o nosso objetivo, viver uma vida que agrade a Deus, que agrade a Jesus, e que nós possamos seguir o exemplo dos santos. E por fim, o Catecismo fala a respeito da comunhão com os falecidos, ou seja, a importância de nós rezarmos pelas almas do purgatório. Tá? Lá no parágrafo 958 você pode conferir. A igreja falando da importância de nós rezarmos pelas almas, tá bom? É uma prática que é, inclusive, bíblica. Nós católicos temos a Bíblia completa. Então, aqueles livros que foram deixados de lado, né, pela Reforma Protestante, mas muito antes já tinha sido deixado de lado, nós católicos os consideramos livros inspirados. Então, por exemplo, o livro dos Macabeus vai falar que Judas Macabeu ofereceu sacrifícios em expiação dos pecados daquelas pessoas que tinham morrido. Então ele ofereceu orações e sacrifícios para que aquelas pessoas que já tinham morrido pudessem ser perdoadas dos seus pecados. Portanto, é bíblico, inclusive. Então nós temos que rezar por essas almas para que elas então cheguem mais depressa ao céu. Tá certo? Então nós falamos aqui hoje de uma maneira resumida a respeito do que é essa comunhão dos santos. Então a comunhão dos santos é esta união que existe entre a igreja. Em toda a igreja, nós estamos unidos com Cristo, porque nós somos os membros do seu corpo, nós estamos unidos à igreja triunfante, à igreja padecente, e eles unidos a nós. E nós comunicamos uns aos outros os bens que essa igreja tem como os méritos dos santos aí reunidos. E nós também lembramos que nós estamos em comunhão com a igreja, uma comunhão na fé, nos sacramentos, na caridade, nos carismas e também uma comunhão material. A comunhão dos santos engloba tudo isso. E lembrando que nós podemos pedir a intercessão dos nossos santos, essas pessoas que morreram antes de nós já estão no céu, e nós devemos também rezar pelas almas do purgatório. Tá bom? Então é isso, esse é o resumo aqui da nossa aula. Agradeço pela sua presença na nossa aula, que você tenha aproveitado, e nós agradecemos a nosso Senhor Jesus Cristo por mais essa oportunidade, que Ele continue nos abençoando. E por isso eu peço que você, logo encerrando este vídeo, você possa compartilhar, você possa curtir e divulgar essas nossas aulas para que mais pessoas possam conhecer a doutrina católica. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, um grande abraço e até a nossa próxima aula.